tema da palavra dessa noite é convidados escolhidos. Salmo 107. Como que você se sente hoje? Convidado escolhido? Ou um convidado que está ainda meio disperso? Salmo 107, versículo 1. Diz assim: dai graças ao Senhor, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digam-no aos remidos do Senhor. Digam-no os remidos do Senhor. Quantos remidos do Senhor tem aqui nessa noite? Quantos remidos do Senhor tem aqui nessa noite, em nome de Jesus? Amém? Significa então, meu irmão, que você é um convidado escolhido, um convidado que tem pedigree, tem qualidade, um remido que está pronto para ser resgatado, está pronto e já foi resgatado, está pronto e está salvo. Quanto se sente assim? Se você se sente assim, meu irmão, você é um convidado escolhido. Amém? Um convidado escolhido, um convidado de qualidade, nos remidos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Continuando o versículo: os que remiu da mão de quem? De um inimigo. E os que congregou de outras terras, aleluia, juntou, de outras terras, de outros lugares. Veio muita gente, muitas pessoas, muitos remidos no Senhor. Se reuniram do Oriente ao Ocidente, do Norte e do Sul. Alguns andaram desgarrados pelo deserto. Diga, alguns. Levante sua mão e diga, misericórdia. O interessante é que esses alguns faziam parte dos remidos. Os que tinham sido salvos, os que estavam salvos, os que tinham sido resgatados. E na verdade aqui, querido, alguns andaram desgarrados pela onde? Pelo deserto. Por que andaram desgarrados pelo deserto? Deserto significa dificuldade. Desgarraram de serem remidos por causa de alguma dificuldade, alguma situação. E então desviaram o caminho. Já não achavam que era importante ser remido, ser salvo. Já não tinham uma importância valorosa em ser remido, em ser liberto, em ser salvo, resgatado. Meu irmão, por isso todos os dias nós estamos na campanha ainda resgatando a fé. Nós precisamos resgatar a fé, porque aqui, meu irmão, os remidos eram pessoas de qualidade. Pessoas que já tinham sido escolhidas e foram resgatados, e foram salvos. Mas, pelo deserto, alguns ficaram desgarrados, desgarrou, desprendeu, ficou a deriva, né? Ficou como um navio, um barco sem direção. Domingo nós vamos pescar e o Felipe tem um barquinho lá. E eu fiquei pensando nisso. Falei, meu Deus, o barquinho, se você direcionar ele vai na direção que você quer, ele vai embora. Se colocou lá a direção que você quer, ele vai embora. E aqui, meu irmão, eles ficaram à deriva, desgarraram, desprenderam. Por causa do quê? Pelo deserto, ficaram no deserto. Olharam o que eles encontraram no deserto, meu irmão?
O que o deserto tem para oferecer? Porque desgarrado pelo deserto. O que a dificuldade chamou tanta atenção deles que eles ficaram desgarrados e foram para o deserto, e foram para uma direção errada. E eram remidos. Pessoas boas, pessoas que já estavam sendo trabalhadas por Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Será que hoje você teria algo melhor a fazer do que ouvir a palavra do Senhor? Será que hoje você teria algo melhor para fazer do que ouvir a palavra do Senhor? O interessante é que a direção que a Thaís teve no dízimo aqui, meu irmão, a palavra do Senhor é tudo para nossas vidas. Para ter coragem que nem Josué era para obedecer a palavra, para direcionar pela palavra. E aqui, por causa da palavra, eles se desgarraram, foram para o deserto. E por caminhos solitários, diga, por caminhos solitários. O que significa isso, meu irmão? Eram remidos, escolhidos como salvos, escolhidos como os libertos, escolhidos que tinham fé, mas ficaram solitários. Levante sua mão e diga misericórdia. Quem fica sem rumo fica solitário, meu irmão. Está perdido. Não tem mais direção. Não tem mais como é que chama? O remo do navio, né? A direção do navio, do barco. Perdeu. Ficou para trás. Por caminhos solitários. E não, meu irmão, isso que é o pior, hein? E não acharam. Qual que era a cidade e a direção de Deus para eles, a palavra? Canaã, né? Mas não acharam um lugar sequer. Não acharam. Diga, meu irmão, não acharam uma cidade que pudesse o quê? Habitar. No deserto não tem nada, meu irmão. Não tem onde se agarrar, não tem onde você segurar. Aonde, num deserto, que casa que eles iam encontrar? Será que eles tinham isso na mente deles? Será que eles tinham isso no coração deles? Que o deserto seria o pior lugar que eles pudessem fazer? O melhor lugar para se fazer era o pior lugar, que é o deserto. Será que nós teríamos um melhor lugar de ir como o deserto? Está amarrado. Deserto fica solitário. Deserto está sozinho. E não acha onde se habitar, não acha lugar onde se firmar. Fica perdido. Não acha um lugar para descansar, não acha um lugar para ter um descanso, para ter uma força. Não acha nada. Versículo 5. Como é que eles estavam lá, irmãos? Ué, espera lá. Se eles desgarraram e foram para o deserto, começaram a ficar com fome. Começaram a ter fome, sedentos, a sua alma neles desfalecia. A alma deles entrou em crise, entrou em desespero. Mas aonde que eles estavam mesmo? Lugar errado, direção errada e remidos. Quantos estão entendendo aí? Remidos em direção errada. E a alma deles desfalecia. Você sabe o que é a alma desfalecida, meu irmão? Você vai pensar assim, é o emocional. Ah, mas a pessoa ficou tão emotiva, tão... Meu irmão, acabou a coragem, acabou o ânimo. Quantos estão entendendo aí? O dízimo já falou tudo para mim e para você hoje.
Acabou o ânimo. Acabou, querido. Ele estava sedento. Meu irmão, diante da presença de Deus, não tem como um remido ficar com fome, faminto. Sim ou não, igreja? Não tem. Porque Deus não erra. Deus é Deus. Mas eles estavam o quê? Solitários, no deserto, e não conseguiam voltar. Versículo 6. O que está escrito lá, gente? O que é exclamar? Você acha que é ficar gritando? Olha do jeito que eles estavam. Na angústia. O que está escrito? E os livrou. Se Deus é bom demais, né, gente? Levante sua mão e fala: Senhor, Tu és bom demais. Só está esperando nós clamarmos. O interessante é que aqui, querido, o povo remido falharam tantas vezes. Falharam tantas vezes. Pessoas que foram escolhidas a dedo por Deus. Pessoas que um dia ouviram algo de Deus e aquilo, né, deu um chacoalhão, deu uma motivação. Mas depois desviaram para o deserto. E aí clamaram ao Senhor. Meu irmão, remido conhece o Senhor, querido. Vocês estão vendo que eles conheciam, porque eles eram remidos, eles conheciam a Deus, eles sabiam quem era Deus. E eles clamaram, eles poderiam clamar no deserto por outra coisa, eles poderiam ter clamado por tantas coisas no deserto, mas eles clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que clamaram ao Senhor e Deus os livrou de suas necessidades. Você tem alguma necessidade hoje aqui, meu irmão? Quero profetizar na sua vida que o Senhor vai satisfazer você em nome de Jesus. E glória a Deus, nós estamos na casa do Senhor. Nada melhor a fazer do que estar aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Tem pessoas que só não estão aqui porque não foram convidados, não aceitaram o convite. Vocês estão entendendo, meu irmão? O Espírito Santo deve ter falado: hoje é culto, hoje tem palavra, hoje é terça-feira. Mas as dificuldades, os problemas, vocês estão entendendo, igreja? O deserto está desgarrado. Qual que é o segredo? Clamar ao Senhor. A Bíblia diz que quando eles clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas necessidades. Qual que era a necessidade dele? Famintos, sedentos. Meu irmão, tem como algo acontecer no deserto se não for Deus, irmão? Tem alguma coisa para saciar a fome, a sede, se não é Deus no deserto? Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, se não é Deus nos fortalecer? Qual a situação que nós possamos passar e que Deus não nos livre, meu irmão? E que Deus não possa livrar? Meu irmão, dessa ida a eles solitários ao deserto, desgarrados, te pergunto, quantos dias será que eles ficaram lá? Porque a Bíblia é gostosa, né, meu irmão? A gente lê e fala: nossa, foi rapidinho, eles clamaram. Que nada. Que nada. Para eles ficar sedentos, para eles ficarem com sede, meu irmão, quantos dias será que eles ficaram lá? Tentaram
tentaram se suprir aqui, tentaram suprir ali, mas quem satisfaz as nossas necessidades é o Senhor, porque quando Deus nos satisfaz, Ele nos faz ficarmos satisfeitos em nome de Jesus. Eles estavam famintos. E lá no deserto, perdido, querido, remido. Eu te pergunto, hoje, pessoas da igreja, quantos que estão perdidos ainda, estão solitários? Quantos? Nós precisamos estar sempre pensando no nosso coração, eu estou fazendo a melhor escolha, eu estou no melhor lugar, eu ouço a melhor palavra, eu louvo e adoro ao Deus maravilhoso e bondoso. Eles clamavam, o Senhor vinha, o Senhor satisfazia os desejos deles. Vamos lá, versículo 7. E os levou, ei, levanta sua mão e fala, oh Deus, aleluia, nos leva a caminho. Vocês estão percebendo que Deus, eles clamaram, Deus alimentou as suas necessidades, e os levou por caminho. Quer dizer, Deus falou para eles, ó, vocês estão no caminho errado, no deserto, vocês estão no lugar errado. E se Deus falou, quem que falou lá, querido? A palavra do Senhor falou aos remidos. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas quem será que foi o primeiro a ouvir? E levou eles para o caminho direito. Irmãos, pensa bem. Será que eu e você, um só ouvindo a Deus, conseguiriam trazer esse povo todo? Ele está falando, ó, e os levou. Quem era que Deus levou? Os remidos. Endireitou o caminho deles. Vocês estão desgarrados aí, ó. Aí eles clamaram. Deus trouxe o conserto. Aí começou a levar esse caminho direito. Levou para um rumo direito. O lugar certo. Para irem a uma cidade no deserto não tinha habitação, mas o caminho do Senhor tem cidade, tem habitação, amém, irmãos? Tem descanso, tem força, tem energia, tem a palavra de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Por isso, querido, não fique desgarrado, porque o Senhor tem tudo, os levou ao caminho direito, eles estavam lá no deserto, Deus endireitou o caminho deles. E no mais, endireitou para irem lá na posição que eles estavam, não iam para a cidade e não iam, se estabelecer e ficar em algum lugar. Então levante sua mão e diga, obrigado pela igreja que nos estabelece. Aleluia, lugar para se habitar, amém, irmãos? É lugar para se estar, é habitação, é a casa do Senhor, é o caminho do Senhor. Por que eu vou sair? Para que eu vou ficar, dançando para um lado para o outro? O dono que é o Senhor Jesus, dos remidos, do Senhor, é Deus, querido. É a sua palavra, a direção nossa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é clara. Versículo 8. Louvem. Chegaram aonde? No lugar de habitação, na cidade de habitação, se fixaram o lugar, fixaram casa, e Deus falou, louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos. Para com os filhos? Levante sua mão, querido. Aleluia. Os remidos do Senhor
somos filhos, querido. Somos filhos, filhos dos homens. Nós somos os remidos do Senhor. Louvem. Então Deus endireitou o caminho, né? Ele colocou eles nas cidades, eles estabeleceram na cidade. E nesse lugar estabelecido, o que era para fazer mesmo? Louvar o Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele se agrada de nós. Porque Ele se agrada de você, querido, em nome de Jesus. Dê graças ao Senhor. Dei graças ao Senhor porque Ele me resgatou do deserto e me colocou no caminho direito. Louve ao Senhor. Amém, igreja? Versículo 9. Pois satisfez a alma. Aonde que Deus satisfez a alma sedenta? No deserto, irmão. A alma que estava perdida. Pois fartou a alma, prosperou, abundou, lá no deserto ainda levou para o caminho certo. Oh, esse Deus é maravilhoso demais, querido. Eu sempre falo para a pastora Ana, meu amor, é só Deus das nossas vidas mesmo. Só Deus, querido. Não tem aonde outro lugar para se correr, para se socorrer, pois satisfez a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, encheu de bens. E eu te pergunto, se encheu de bens, quanta coisa ruim já não estava dentro da alma, querido? Onde Deus está, nos enche de bem, nos enche de força. Oh, Jesus, satisfez as almas. Versículo 10. Aqui é o problema. Tal como o que se assenta nas trevas e sombra da... A minha tradução diz, alguns se assentaram. Meu irmão, levante sua mão e diga, misericórdia. Como pode, querido? Alguns se assentaram. Assentaram aonde? Nas trevas. E nas sombras da morte, quer dizer, na sombra da morte, tá quase. Ô Bruce, hoje eu ouvi a Mônica de judiação, hein? Ô Jesus, que Deus cure ela em nome de Jesus. Só Deus. Imagine eu e você, queridos, remidos do Senhor, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Onde nós estamos aqui? E alguns se assentaram quer dizer, alguns se estabeleceram, se assentaram, ficaram lá. Como, querido? Como que isso pode acontecer com os remidos? Como isso pode acontecer com os que são escolhidos? Os que são qualificados, porque conhecem a Deus, ficaram sentados nas trevas, na sombra da morte, presos de aflição em ferro. Ficaram presos lá, nas trevas, não conseguiram sair, não conseguiram desprender. O convite não foi misericórdia. Não conseguiram. Ficaram em ferro. Versículo 11. Porquanto se rebelaram contra as... Foi contra Deus? Levante sua mão de novo, hein, meu irmão. Tenha misericórdia de nós, meu irmão. Foi pelas
Palavras. Palavras. As pessoas hoje poderiam estar muito melhor do que estão hoje, por causa de uma palavra que ela ouve, e aquilo germinar dentro dela, e aquilo crescer, e aquilo frutificar, meu irmão, acabou. Nós não somos diferentes de ninguém. Um dia a palavra caiu no seu coração, caiu no meu coração, querido. Eu estava conversando com o Felipe na viagem, meu irmão, quantos que passaram pelos mesmos processos que eu, hoje nenhum estão na igreja mais, a não ser 2, 3, os mesmas palavras, o mesmo pastor, as mesma direção. Vocês estão entendendo, querido? Sabe por quê? Porque se assentaram onde? Nas trevas. E ficaram presos. Misericórdia, porque desprezaram as palavras. Oh, Jesus. E desprezaram, meu irmão, desprezou a palavra, despreza o conselho, não segue a direção, morre, não aguenta. Aquele que está na sombra, se ele não abrir os olhos, ele morre também. Perdeu a direção da palavra, perde tudo. O conselho do autismo começa a desprezar tudo, começa a desacreditar em tudo. E remidos do Senhor, querido. Misericórdia. Vamos lá. Versículo 12. Portanto, lhes abateu o coração com tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Levante sua mão e fala misericórdia. Versículo 13. E então, clamaram o Senhor de novo. Meu irmão, tem como ficar esse cai e levanta, esse cai e levanta? Num Deus tão grandioso, num Deus que já, quer dizer, o remido aqui já não tinha que ter passado pela primeira fase aqui, querido. Mas clamaram. Aí depois não aguentaram viver no deserto, desgarrado, começou a viver maravilhosamente, daqui a pouco tiveram que clamar de novo. E Deus, no seu amor e misericórdia por nós, Deus ouviu eles de novo. Vocês querem ver? Esse salmo fala para vocês, 14. Tirou-os das trevas, da sombra da morte, e quebrou as suas. Os caras estão quase morrendo já, querido. Vocês estão entendendo, igreja? Aí eles caiu a ficha, né? E clamaram ao Senhor de novo. E Deus vem e os tira da prisão e os fortalece de novo. Aí vem Jesus para encerrar. Mateus 22. Há um tempo atrás eu já preguei essa palavra, mas hoje, olha, meu Deus. Meu Deus. Mateus 21, 45, Tiago. Primeiro, depois vamos para o capítulo 22.
Diz assim: e os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava ao respeito deles. E procurando prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo considerava Jesus como um. Os caras ficaram preocupados, falaram, opa, não, mas não pode fazer nada com ele não, porque o povão, senão vai revoltar, vai virar contra nós, porque eles consideram Jesus como um profeta. Capítulo 22. Esse Jesus é maravilhoso. E então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. Qual é a comparação aí? Do reino dos céus como um casamento, e um rei. O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. O reino se diz a quem, querido? A eu e você. O reino dos céus se diz de igreja. Eu e você é semelhante. Então o reino de Deus é semelhante ao rei, porque o que está aqui é o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus e já está tudo preparado para ter festança, aleluia! Para ter comida em fartura, para ter a alma saciada, aleluia! Para ter homens e mulheres salvos, em nome de Jesus, amém, igreja? E enviou os seus servos. Esse Jesus ama demais, querido. E enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento. Mas estes não quiseram. Decisão. Não quero, não vou nesse casamento. O que eu vou fazer lá? O que tem de bom lá? Então, esses aqui já disseram, não vou. O interessante é que você não ouve mais falar desses aqui, querido. Levante sua mão e diga, misericórdia. Não quiseram ir. Quer dizer, Jesus estava falando para eles que o reino dos céus é comparado a um rei que vai fazer um casamento do seu filho. Qual é o nosso casamento? Jesus, querido. Então é comparado com um rei que prepara uma festa, prepara algo grandioso, mas é para viver eternamente ou viver hoje, querido? É para viver hoje. Ué, lá em Salmos, Deus alimentou eles, Deus deixou eles saciados. Então, se o reino é comparado a um rei que cuida, um rei que governa, um rei que tem tudo, e o reino de Deus é isso, querido. O reino de Deus governa todas as coisas. Vocês estão entendendo que poder nós temos, remidos no Senhor? Em nome de Jesus. Enviou, versículo 4. Depois que esses não quiseram, Deus não para, querido. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho, meu irmão, ofereceu mais. Quer dizer, ali estava oferecendo uma festa, aqui já estava oferecendo o quê? Um banquete. Não conseguiu convencer a eles por causa de uma festa. Meu irmão, por causa de uma festa que se está comparando como o reino dos céus, Jesus dizendo isso, meu irmão, o primeiro convite aqui, nós já tínhamos que estar dentro. Já era que para eles estar dentro, mas Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, e Deus começou a falar, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Oh, meu Deus. Os meus bois e cevados já mortos,
e tudo já pronto. Vinde ao casamento, vem. Aí, aqui já expressou qual que era a festa. Quando você vem para o culto, querido, vem, eu vou me encontrar com o noivo. Aqui, Jesus já estava escancarando, ó, a festa era essa, era um casamento, e já estava todo preparado, já tinha fartura, já tinha tudo. Versículo 5. Eles, porém quem? Esses convidados que Jesus falou, ó, já está teu banquete. E eles, porém, não fazendo caso, não dando importância, de novo, como nos Salmos, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Versículo 6. O restante, meu irmão, dividiu aqueles que Deus falou para eles, olha, tem um banquete, tem boi. Então, dois tipos aqui, um que foi para o campo e outro para o seu negócio. Mas ficou um restante ainda. Levanta sua mão e fala, misericórdia. Ficou um restante ainda, meu irmão. E os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e o mataram. Acabaram com a palavra. Acabaram com o pregador, acabou com a palavra. E o restante agarrando, quer dizer, eles agarraram. Versículo 7. O que aconteceu lá, irmãos? Você viu como que Jesus é tremendo? Aqui ele já fala do rei. Não poderia ter falado do reino dos céus? Sim ou não, irmãos? Se ele falou que é comparado um rei para um casamento e é comparado o reino dos céus, mas ali ele é tão maravilhoso que ele desfoca o negócio para ver se convence. E o rei, tendo notícia disto, quem que teve notícia da matança aí? O rei. Mas quem que teve notícia nos céus? O Pai, querido, Deus. A notícia chegou lá. Aí as pessoas acham que Deus não é Deus de juízo. Olha que tradução que é essa. Encolarizou-se quem? O rei. Jesus desfocou. Mas encolarizou quem? Deus. Em outra tradução diz raiva. Em outra tradução diz ira. E essa aqui está dizendo encolarizou. O rei ficou irado. Deus ficou louco com atitude. E enviando os seus exércitos, destruiu quem, irmãos? Levante sua mão e fala misericórdia. A justiça de Deus não é fácil não, queridos. Matou tudo. Misericórdia. Matou tudo. Não sobrou aqueles que foram resolver os seus probleminhas, não sobrou aqueles que foram, né, os seus negócios, e esse que tinha ficado. Bora. Versículo 8. A conversa do rei. E Jesus é bom, né? Então diz aos seus servos, as bodas na verdade estão preparadas. Mas, então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas. Mas, os convidados não. O que vocês acham, irmão? Não eram dignos de participar daquele casamento. Vamos pular isso, que isso é muito sério. 9. E depois as saídas dos caminhos. E convidai para as bodas a todos os que encontrares. Vai aos caminhos. Outra tradução, como a minha, diz as encruzilhadas, ou o lugar que
que tem cruzamentos. Esse lugar de encruzilhada significa pessoas que ainda não estão decididas. E Jesus está dizendo, se o reino é comparado, se o reino dos céus é comparado a um rei que preparou uma coisa, então esse reino de Deus diz, vai buscar aqueles que estão ainda, meio nas decisões, nas suas falhas decisões, nas suas fracas decisões, mas vai atrás deles. Versículo 10. E os servos saindo pelos caminhos. Que servos são esses aí? Se Deus está falando em relação ao reino, é anjo, querido. Amém, irmãos? Porque exterminou tudo lá. E os servos saindo pelos caminhos juntaram todos os quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Quer dizer, uns entraram para a igreja com as coisas, com a sua aparência ruim por fora, com suas situações ruins por fora, pelos seus problemas por dentro. Quer ser bom e quer ser mau. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado. A pastora pregou esses dias. O rapaz estava diferenciado. Quantos estão entendendo, irmãos? Ele estava diferenciado lá no meio da festa. Vamos lá, 12. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial, e ele, aqueles que não tinham aparência não boa, que tinham aparência de boa e alguns de maus, por que esse estava diferente? As vestes dele estavam diferentes. Versículo, e ele se calou, versículo 13, e disse então o rei aos servos, amarrai-o. Mas por que, querido? Aquele estava diferenciado, aquele estava diferente dos outros. E eu fiquei pensando, que resistência que isso causou, querido. O que causou na vida desse homem, dele se calar? Porque Jesus perguntou para ele, mas você não está com a roupa, você está diferente. Você precisa estar com a mesma roupa que os outros. Mas a Bíblia diz que ele se calou, como a pastora disse. O que era mesmo? Pecado oculto, né? Mas a pessoa que se cala, querido, significa que ela não aceitou, ela não recebeu aquilo para ela. Ela não aceitou. Meu irmão, outro versículo, esses dias estou batendo naquele versículo, vinde a mim aos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, outra expressão diz assim, vinde a mim como estás. Meu irmão, eu fiquei pensando, vinde a mim como estás. Quer dizer, vinde a mim, sabe o que é o que Jesus está falando? Vem do jeito que você está, cara. Vem da forma que você está. Uma vez nós fomos batizar uma pessoa, e um religioso começou a falar, mas ele não está preparado. Eu falei para ele, meu irmão, a Bíblia diz que vinde a mim do jeito que estás. Nós não podemos condenar. Se a pessoa quer batizar, como que eu vou negar o batismo? Vinde a mim como estás. Fiquei pensando, meu irmão, sabe o que Deus está falando? Começou a falar no meu coração que Deus é tão maravilhoso. Deus confia que o Espírito Santo vai convencer a pessoa. Deus acredita. Vinde a mim do jeito que está, mas eu vou mudar a tua história. Só que o rapaz aqui diferenciado se calou. Não quis falar, ficou mudo. Mas automaticamente o que aconteceu com ele? Já amarrou, disse então o rei. Então disse quem? Os céus. Disse então quem? O pai. Amarra ele porque esse não tem jeito.
Joga ele nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Joga ele lá que esse não quer vir a mim. Esse está decidido que não quer mudar para nada. Não tem palavra que mude. Vocês estão entendendo, querido? Assim como lá no primeiro versículo, não quiseram ir. Mas um se apareceu meio escondido lá. O Espírito Santo revelou ele, né? E quando o Espírito Santo revela, ele poderia ser sincero. O que eu preciso fazer? Ele estava diante, Jesus estava falando, ó, ele está diante do reino dos céus. Amém, irmãos? O reino dos céus é onde está tudo preparado. Todo detalhe da sua vitória, da sua festa já está preparado, querido. A mesa já está cheia. A mesa já está farta. Mas nós é que nos calamos. Amarrai-o. Versículo 14. Versículo tão falado, né? Porque muitos são chamados, mas pouco são escolhidos. Levante sua mão e fala misericórdia. E nós estamos falando de remédio, né, irmão? Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô, Luizinho, dá para ministrar o... És fiel em todo tempo. Vamos lá, Priscila. Ô, Priscila. Angélica. Em todo tempo tu és tão bom. Feche seus olhos, igreja. Você não pode ficar sem o banquete, sem a festa. Nós não podemos ficar, em nome de Jesus. Jesus já declarou que já tem boi, está preparado para a festa. Tudo que você precisa, aleluia, está no reino dos céus. Assim como um rei governa, né? Assim como um rei tinha o carinho de fazer uma festa de casamento para o príncipe. E quem é príncipe é filho, né, irmãos? Oh, aleluia. A Bíblia diz que Deus ficou irado, ficou com raiva, exterminou com tudo, querido. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Aleluia, Jesus. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. A doce voz Aleluia, Senhor. que me guia pelo fogo, Aleluia. escuridão. Oh, aleluia, Senhor. A presença me conforta. Eu sei que Tem pessoas, querido, que estão colhendo tudo que eles plantam, meu que irmão. amigo é. Misericórdia. Eu vivo Assim como o filho pródigo. bondade de
És fiel em todo tempo. Aleluia! Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel Aleluia. em todo do tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, Aleluia. eu cantarei a bondade de Deus. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. Para qual efeito que você está na festa, querido? A Bíblia diz que havia os que estavam na encruzilhada. Então na encruzilhada tem de tudo. Tem os de coração mais ou menos, os de coração. Mas a Bíblia diz que eles entraram, foram convidados. Te amo, Deus, Mas um tua graça nunca falha. estava vestido diferente. Todos os dias eu estou em tuas mãos. E esse diferente era o que mais precisava da presença do Senhor. E eu fiquei pensando, se Jesus comparou o reino de Deus como um rei, o que o rei iria fazer para aqueles que estavam dentro da festa, dentro do salão da festa, querido? Quer dizer, aquele que estava diferente nem esperou o que o rei iria prometer a eles. Ele nem esperou o Pai falar, Jesus falar, a palavra falar o que prometeria a eles. Mas ele se calou, se fechou. O que aconteceu com aquele homem? E Deus ainda chamou ele de amigo, como um remido, um homem de qualidade, era um escolhido. Ele nem esperou o que Deus tinha para a vida dele, querido. Ele nem aguardou uma resposta do rei para ele, uma resposta do reino de Deus. Se guardou, se fechou, ficou em oculto o que estava nele. E eu fiquei pensando quanta necessidade aquele rapaz devia ter. Aquele momento onde o rei foi ao encontro dele, e poderia ter gritado, né, irmãos? Clamando ao Senhor. Troca minhas vestes, meu Pai. Tá doendo, tô sofrendo, tô preso, eu não aguento mais. Mas se calou. Se calou, meu irmão. Quantos que hoje estão na igreja dessa forma, se calam, não esperam o que Deus tem para acontecer na vida deles, não aguardam o que Deus tem para fazer, e acaba colhendo pelas suas próprias decisões. Misericórdia, misericórdia. Vinde a mim, ao que estáis cansado e sobrecarregado, vinde.
Aleluia. Do início de novo. Levante suas mãos, querido. Aleluia, Te Jesus. amo, Deus, tua graça nunca falha. todos os dias. Render graças ao Eu Senhor. estou em Aleluia. tuas mãos. Nunca falha. Desde Quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade. aquele rapaz sentado ali naquele salão da festa, meu irmão, era para ele ter acessado tudo o que o rei poderia dar para ele, o que o pai poderia dar para ele. O sofrimento, a angústia acabaria naquela hora. O desespero da perda, o desespero do sofrimento, o desespero da amargura se calou. Bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego. Aleluia. Eu cantarei a bondade de Deus. És Fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. todo tempo tu és tão bom. Aleluia! Fôlego que tem. O reino de Deus, querido, é uma fonte que move todas as coisas. E aquele homem perdeu. De Deus. Bondade me seguirá. Oh, Me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade Me seguirá. me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo. Levante suas mãos em nome de Jesus. Tua bondade me seguirá. Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser. Tem banquete, meu irmão. Tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Tem o melhor dessa terra para se viver. Senhor. Tem muita vitória na sua vida ainda. Tem muitas coisas de Deus para prevalecer na tua vida. Senhor. Em nome de Jesus. Me seguirá, Jesus. O Senhor não se revela em qualquer lugar, querido. Deus só se revela na adoração. Aleluia. Aquele homem perdeu o momento de adorar o Senhor, querido. Ele estava no salão. Certeza que o rei tinha uma palavra para ele, querido. Ele só estava com uma roupa diferente. Deus havia uma palavra para ele.
Deus havia um casamento para ele, Deus havia algo tremendo para ele, Deus havia um ministério maravilhoso para ele, mas ele se calou diante de um Deus grandioso. Se achou mais importante do que Deus, irmãos. Se achou mais de valor do que Deus, do que a palavra do Senhor. E Jesus termina: muitos são chamados, mas poucos. Quantos remidos, meu querido, que não são escolhidos, mas são remidos. Estão com roupa diferente, mas ainda há tempo, né? Para aquele ali não ouve, porque ele se emudeceu. Guardou toda a sua angústia, a sua revolta, a sua amargura, a sua angústia. Tudo que é lixo do homem, ficou tudo dentro dele, querido. Amarre-o. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração todos os dias. Que a Tua presença, Senhor, seja valorizada, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Até quando nós vivemos, até quando nós nos respiramos, ó Deus, diante do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos encoraja. Que nós não venhamos nos desviar da Tua direção, da Tua palavra, Pai. Tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor direciona é vida, e vida em abundância. Oh, Jesus. E aqueles que estavam dentro ali, querido, iam passar por um processo também. Então não se cale. Nós somos aqueles que estão passando. Nós somos aqueles que estavam lá dentro, querido. Iam passar pelo processo. O que a palavra do Senhor tem para nós, o que Deus tem para nossas vidas, o que nós temos para colher em Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar que a graça e o poder do Teu Espírito esteja sobre nós, fortalecendo a Tua igreja nesses dias, Pai. Nesses dias tenebrosos que nós temos vividos, nesses dias, ó Deus, de indecisões, mas nós confiamos no Senhor, no Deus de todas as coisas, no Deus que se manifesta, Pai, de uma forma grandiosa, uma forma tremenda. Pai, a Tua palavra hoje se manifesta em nós, Pai. A Tua presença se manifesta em nós, o Teu amor se manifesta em nós, através da Tua palavra. Que nós sejamos convencidos do pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Do pecado, da maldade e do juízo, Pai. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, como um juízo de vitória, Pai. Oh Deus, e é isso que nós queremos, o juízo da vitória. Em nome de Jesus, diante da Tua presença não nos calaremos, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós não vamos nos calar diante do Senhor, porque nós dependemos da Tua presença. Em nome de Jesus.
Amém, amém. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte a Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia. Senhor, tua bondade Aleluia. me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Glória a Deus. Estamos encerrados. Que Deus abençoe você. Te leve em segurança para a tua casa, debaixo da unção, da graça, poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus.